Julho 30, lendo a história de Deus. Isaías 59 a 63. Isaías 59. Pecado, confissão e redenção. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Contudo, as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Por isso, ele não os ouvirá, pois as suas mãos estão manchadas de sangue e os seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentiras e a sua língua murmura palavras ímpias. Ninguém pleiteia a sua causa com justiça. Ninguém faz defesa com integridade. Eles se apoiam em argumentos vazios e falam mentiras. Concebem maldade e geram iniquidade. Chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer os seus ovos morrerá, e de um ovo esmagado sai uma víbora. As suas teias não servem de roupa, eles não conseguem cobrir-se com o que fazem. As suas obras são más, e atos de violência estão nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, são ágeis para derramar sangue inocente. Os seus pensamentos são maus, ruína e destruição marcam os seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz, não há justiça nas suas veredas. Eles as transformaram em caminhos tortuosos. Quem andar por eles não conhecerá a paz. Por isso, a justiça está longe de nós e a retidão não nos alcança. Esperávamos luz, mas tudo são trevas. Buscamos claridade, não andamos em densa escuridão. Como o cego, caminhamos apalpando o muro, tateamos como quem não tem olhos. Tropeçamos ao meio-dia como se fosse o anoitecer. Entre os fortes somos como os mortos. Todos nós urramos como ursos e gememos como pombas. Procuramos justiça e nada, buscamos livramento, mas está longe de nós. Sim, pois são muitas as nossas transgressões diante de ti, e os nossos pecados testemunham contra nós. As nossas transgressões estão sempre conosco, e reconhecemos as nossas iniquidades. Rebelar-nos contra o Senhor e traí-lo, deixar de seguir o nosso Deus. Fomentar a opressão e a revolta, proferir as mentiras que o nosso coração concebeu. Assim, a justiça retrocede e a retidão fica à distância, pois a verdade cambaleou na praça, e a honestidade não consegue entrar. Não se acha a verdade em parte alguma, e quem evita o mal é vítima de saque. O Senhor olhou e não se agradou com a falta de justiça. Ele viu que não havia ninguém, admirou-se porque ninguém intercedeu. Então, o seu braço lhe trouxe livramento, e a sua justiça deu-lhe apoio. Vestiu a justiça como couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação, vestiu-se de trajes de vingança e envolveu-se no zelo como em uma capa, conforme o que fizeram. Assim lhes retribuirá aos seus inimigos ira, aos seus adversários o que merecem, as ilhas, a divina retribuição. Desde o poente, os homens temerão o nome do Senhor, e desde o nascente, a sua glória, pois ele virá como a inundação, impelida pelo sopro do Senhor. O Redentor virá a Sião aos que em Jacó se arrependerem dos seus pecados, declara o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está em você e as minhas palavras que pus na sua boca não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos e dos descendentes deles, desde agora e para sempre, diz o Senhor. Isaías 60. A glória de Sião. Levante-se, refulja, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, e densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e a glória dele se vê sobre você. As nações andarão à sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Olhe ao redor e veja, todos se reúnem e vêm a você. De longe vêm os seus filhos, e as suas filhas vêm carregadas nos braços.
Então você o verá e ficará radiante, o seu coração pulsará forte e se encherá de alegria, porque a riqueza dos mares será trazida a você, e a você virão as riquezas das nações. Manadas de camelos cobrirão a sua terra, camelos novos de Midian e de Efá. Virão todos os de Sabá, carregando ouro e incenso, e proclamando o louvor do Senhor. Todos os rebanhos de Quedar se reunirão junto de você, e os carneiros de Neboiote lhes servirão. Serão aceitos como ofertas no meu altar, e adornarei o meu glorioso templo. Quem são estes que voam como nuvens, que voam como pombas para os seus ninhos? Pois as ilhas esperam em mim. À frente vêm os navios de Tarsis, trazendo de longe os seus filhos, com a sua prata e o seu ouro, em honra ao Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, porque ele se revestiu de esplendor. Estrangeiros reconstruirão os seus muros, e os seus reis lhe servirão. Ainda que na minha ira eu a tenha ferido, com pavor mostrarei a você compaixão. As suas portas permanecerão abertas, jamais serão fechadas, dia e noite, para que tragam a você as riquezas das nações, com os seus reis e a sua comitiva. Pois a nação e o reino que não servirem a você perecerão, serão totalmente exterminados. A glória do Líbano virá a você, juntos virão o junípero, o abeto e o pinheiro, para adornarem o lugar do meu santuário, e eu glorificarei o local em que pisam os meus pés. Os filhos dos seus opressores virão e se inclinarão diante de você. Todos os que a desprezam se curvarão aos seus pés e a chamarão cidade do Senhor, Sião do Santo de Israel. Em vez de abandonada e odiada, sem que ninguém quisesse passar por você, farei de você um orgulho eterno, uma alegria para todas as gerações. Você beberá o leite das nações e será amamentada por mulheres nobres. Então você saberá que eu, o Senhor, sou o seu Salvador, o seu Redentor, o poderoso de Jacó. Em vez de bronze, trarei a você ouro, em vez de ferro, prata, em vez de madeira, trarei a você bronze, em vez de pedras, ferro. Farei da paz o seu dominador e da justiça o seu governador. Nunca mais se ouvirá falar de violência na sua terra, nem de ruína e destruição dentro das suas fronteiras. Aos seus muros você chamará salvação, e às suas portas louvor. Nunca mais o sol será a sua luz de dia, nem o brilho do luar iluminará você, pois o Senhor será a sua luz para sempre. O seu Deus será a sua glória. O seu sol nunca se porá, e a sua lua nunca desaparecerá, porque o Senhor será a sua luz para sempre, e os seus dias de tristeza terão fim. Então todo o seu povo será justo, e possuirá a terra para sempre. Ele é o renovo que plantei, obra das minhas mãos, para revelar o meu esplendor. O pequeno se tornará 1000, e o menor será uma nação poderosa. Eu sou o Senhor. Na hora certa farei que isso aconteça depressa. Isaías 61. O ano da bondade do Senhor. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros, para proclamar o ano de favor do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para revelar o seu esplendor. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração a geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês. Estrangeiros trabalharão nos seus campos e nas suas vinhas. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, serão designados ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações e se orgulharão do que era a glória delas. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá a porção dupla.
e, em vez de humilhação, ele se regozijará na sua herança, pois herdará a porção dupla na sua terra e terá alegria eterna. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Os seus descendentes serão conhecidos entre as nações e a sua prole entre os povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. É grande o meu prazer no Senhor, a minha alma regozija-se no meu Deus, porque ele me vestiu com as vestes da salvação e pôs sobre mim o manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Porque como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano Senhor fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Isaías 63. O novo nome de Sião. Por amor a Sião não me clarei, e por amor a Jerusalém não me aquietarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada e a sua salvação como as chamas de uma tocha. As nações verão a sua justiça e todos os reis a sua glória. Você será chamada por um novo nome que a boca do Senhor designará. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, um diadema real na palma da mão do seu Deus. Nunca mais a chamarão abandonada, nem a sua terra chamarão desamparada. Você, porém, será chamada Efizebá e a sua terra Beulá, pois o Senhor terá prazer em você e a sua terra estará casada. Como o jovem se casa com a noiva, assim os seus filhos se casarão com você. Como o noivo se regozija com a noiva, assim o seu Deus se regozija com você. Coloquei sentinelas sobre os seus muros, ó Jerusalém. Jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso, nem lhe concedam descanso, até que ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. O Senhor jurou por sua mão direita e por seu braço poderoso: nunca mais darei o seu trigo como alimento para os seus inimigos. Nunca mais os estrangeiros beberão o vinho novo pelo qual vocês se afadigaram, mas aqueles que colherem o trigo comerão dele e louvarão ao Senhor. Aqueles que juntarem as uvas beberão delas nos pátios do meu santuário. Passem pelas portas, preparem o caminho para o povo, construam a estrada, removam as pedras, ergam uma bandeira para as nações. O Senhor proclamou aos confins da terra: digam à filha de Sião: veja, o seu Salvador vem, veja, ele traz a sua recompensa e o seu galardão o acompanha. Eles serão chamados povo santo, redimidos do Senhor, e você será chamada procurada, cidade não abandonada. Isaías 63. O dia da vingança e da redenção. Quem é aquele que vem de Edom, que vem de Bosra, com as roupas tingidas de vermelho? Quem é aquele que, em um manto de esplendor, avança a passos largos na grandeza da sua força? Sou eu que falo com retidão, poderoso para salvar, porque as tuas roupas estão vermelhas, como as de quem pisa uvas no lagar. Sozinho pisei uvas no lagar, ninguém das nações esteve comigo. Eu as pisoteei na minha ira e as pisei na minha indignação. O sangue dela respingou na minha roupa e eu manchei toda a minha veste, pois o dia da vingança estava no meu coração e chegou o ano da minha redenção. Olhei e não havia ninguém que me ajudasse. Mostrei assombro e não havia ninguém que me apoiasse. Por isso, o meu braço me ajudou e a minha ira deu-me apoio. Na minha ira, pisoteei as nações. Na minha indignação, eu as embebedei e derramei na terra o sangue delas. Oração e louvor. Trarei à lembrança os atos de amor leal do Senhor e os seus feitos louváveis, por tudo o que o Senhor fez por nós, sim, de quanto bem ele fez ao povo de Israel, conforme a sua compaixão e a grandeza dos seus atos de amor leal. Sem dúvida, eles são meu povo, disse ele. São filhos que não vão me trair. Assim,
ele se tornou o salvador deles. Em toda a aflição do seu povo, ele também se afligiu, e o anjo da sua presença o salvou. No seu amor e na sua misericórdia, ele os resgatou. Foi ele que sempre os levantou e os conduziu nos dias antigos. Apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Então, o povo recordou os dias antigos, o tempo de Moisés e a sua geração, onde está aquele que os fez passar através do mar com o pastor do seu rebanho, onde está aquele que, entre eles, pôs o seu Espírito Santo, que conduziu o seu glorioso braço à direita de Moisés, que dividiu as águas diante deles para alcançar renome eterno e os conduziu através das profundezas. Como o cavalo no deserto, eles não tropeçaram. Como o gado que desce à planície, foi-lhes dado descanso pelo Espírito do Senhor. Foi assim que guiaste o teu povo para fazer-te um nome glorioso. Olha dos altos céus, da tua habitação elevada, santa e gloriosa. Onde estão o teu zelo e o teu poder? Retiveste a tua bondade e a tua compaixão por mim. Elas já nos faltam. Entretanto, tu és o nosso Pai. Abraão não nos conhece, Israel nos ignora. Tu, Senhor, é o nosso Pai. Desde a antiguidade, o teu nome é Redentor nosso. Senhor, por que nos fazes andar longe dos teus caminhos e endureces o nosso coração para não temermos a ti? Volta, por amor dos teus servos, por amor das tribos que são a tua herança. Por pouco tempo, o teu povo santo possuiu o teu santo lugar. Depois, os nossos inimigos pisotearam o teu santuário. Tornamo-nos como aqueles que jamais governaste, como aqueles que nunca foram chamados pelo teu nome. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.